Muito boa tarde para todos. Good afternoon. For those of you following us here through PBBI Fresno State, this session will be in Portuguese. You can always change the captions maybe to English on your computer if you have access for that. Muito boa tarde mais uma vez. Bem-vindos ao Instituto Portuguese Beyond Borders Institute da Universidade do Estado da Califórnia em Fresno, em nome do PBBI, em nome da California Portuguese American Coalition. Estamos a trabalhar em conjunto para esta conversa. Temos muito gosto em ter uma convidada connosco que é subejamente conhecida na comunidade portuguesa, não só brasileira, mas também na comunidade portuguesa, aqui particularmente do estado da Califórnia e no oeste americano. Já foi nossa convidada em várias sessões, sessões de congressos e sessões também particulares colaborou imensamente connosco, nós agradecemos quando celebramos, portanto, os 200 anos do Brasil, aqui há uns anos atrás, e temos-la de novo connosco, a Valéria Sácer, portanto, é, como eu disse, conhecida, portanto, é uma educadora, muito ligada ao ensino da língua portuguesa, é, acima de tudo, também uma pessoa motivada pelo humanismo que nos deve ligar a todos neste mundo cada vez mais complicado e uma América também não menos complicada, infelizmente. Um, Portanto, tem uma licenciatura, como dizemos em português, de Portugal, ou seja, um BA e um MA, um mestrado ligado, portanto, a línguas e a ensino. É escritora, escreve para várias plataformas através da internet portanto, está envolvida em vários projetos e ligada com a comunidade brasileira e com o consulado brasileiro e é também a nossa ponte com o Brasil, dentro da California Portuguese American Coalition, como membro dessa diretoria. Portanto, somos 11 pessoas, uma delas é a Valéria. Bem-vinda, mais uma vez. Muito obrigado por aceites este convite para este bate-papo, como se diz, e muito bem no Brasil. Nossa, muito obrigada a você por sempre incluir os brasileiros, sempre estarmos trabalhando juntos. Essa colaboração das comunidades é fantástico. E você é ponta de lança nisso. Ninguém faz isso como você. E muito obrigada por incluir-nos mais uma vez. Falo em nome da comunidade brasileira inteira. E temos que fazer ainda mais, porque Sim. somos muito poucos, apesar de pensarmos que somos muitos, mas somos muito poucos do mundo lusófono. Aliás, esse é uma das nossas conversas que tivemos recentemente e talvez pudéssemos começar por aí, antes de partirmos diretamente para o Brasil. Ou seja, na realidade há uma grande comunidade, por exemplo, cabo-verdiana, na zona de Massachusetts e também aqui, aliás, na zona de Sacramento há alguns descendentes já, portanto, já segundo as regiões, mas há uma comunidade cabo-verdiana muito forte nos Estados Unidos, com forte ligação a Cabo Verde. Há uma comunidade angolana, eu, aliás, pela primeira vez este semestre tenho dois alunos angolanos que não precisavam tirar o curso de português, estão a tirar porque precisam das unidades, mas que estão a tirar cursos de ciências económicas na Universidade de Fresno, angolanos portanto, com visto para a tirarem o custo, mas há uma comunidade angolana, há obviamente uma comunidade açoriana e portuguesa, e há uma comunidade brasileira em várias partes, mas muitas vezes andamos a fazer coisas sozinhos, não é? Sim, isso é uma coisa que a gente precisa, os colegas todos deveriam aprender a colaboração. Não há o caminho fora da colaboração. Agora, nós vamos, eu acredito que quando ou se esse país voltar ao normal, a língua portuguesa vai ter um passo muito grande, vai começar novamente, como foi nos anos 2000, 2010, que teve uma busca muito grande da língua portuguesa por conta dos avanços econômicos do Brasil, principalmente, mas de Portugal também, que cresceu muito durante aqueles anos. Então, eu acho que agora as coisas vão voltar. A busca à língua portuguesa vai voltar, porque o Brasil está saindo como vitorioso nesses embates tarifários,
a diplomacia do Brasil está dando um show de bola muito grande em tudo que está fazendo. Então, eu acho que a gente vai ter uma importância novamente dentro dos Estados Unidos, que vai haver a busca pela língua portuguesa. Sempre a busca da língua está sempre ligada à questão econômica, não tem jeito. E se o seguro ganhar em Portugal, a gente talvez tenha uma continuação desse caminho de prosperidade que Portugal tem tido e que provavelmente vai influenciar na busca lusófona no nosso estado, no país inteiro. E a gente tem que trabalhar juntos, não tem saída. Concordo, concordo, foi muito bom dizer agora se António José Seguro ganhar em Portugal, se me perguntassem, eu ando nestas vivências há muitos anos, como a Valéria sabe, e se há 20 anos me dissessem que nós teríamos um candidato a propor três Salazares em Portugal, eu diria, nem pensar, não é para a minha vida, talvez para a vida dos meus filhos e mesmo quando eles já forem velhinhos, porque a nossa democracia em Portugal é muito nova, como também a democracia do É Brasil não é assim tão antiga, não é? Vocês tiveram. mais nova ainda que a de Portugal. A gente Exato, vem de 85, vocês de 74. exato. Portanto, mas estamos aqui para falar do Brasil. A última conversa que nós tivemos, a Valéria eu estive a rever a nossa conversa esta tarde, portanto, com alguma esperança, porque estavam à beira de eleições, salvo erro, mas ao mesmo tempo sem saber em bem, ou na sua perspectiva, como é que sairiam daquelas, digamos, por falta de outra palavra, sombra, não é? Que estava a afetar o grande país do sol que é o Brasil. Olha, fico feliz de reportar que o Brasil vem subindo em muitas áreas. Na área econômica, tem um ritmo moderado de crescimento, mas um crescimento sustentável. O Brasil está crescendo de forma regular. Muitas pessoas da oposição falam, enfim, a questão fake news e de desinformação é um problema gravíssimo no Brasil, como em todo lugar. E a maioria, muita gente vive na sombra de um passado que não é a realidade do Brasil hoje. Então, a gente está com esse crescimento sustentável e sustentado desde que o Lula entrou. As políticas progressistas dele têm dado resultados econômicos. A grande questão dos juros ainda são altos, mas o Banco Central está numa política cautelosa, uma política monetária cautelosa, e isso está ajudando o Brasil a crescer. Agora a gente acabou de firmar acordos e com a questão tarifária que o Trump impôs ao Brasil, nós conseguimos fechar contratos maravilhosos com a China, vendendo tudo que os Estados Unidos não estão vendendo. É, e fechamos, o Mercosul agora fechou um grande acordo com a União Europeia e que estava sendo planejado e construído por 20 anos, imagina isso. E agora está saindo, vai ser ratificado, se Deus quiser, pelos as duas entidades, e a gente vai vender mais e melhor, saindo da dependência dos Estados Unidos. O Brasil tem água potável, provavelmente uma das maiores reservas de água potável do mundo no seu subsolo. Foi descoberto no ano passado um aquífero debaixo da Amazônia, maior ainda que o aquífero Guarani, que é no sudoeste, né, no sudeste e sudoeste do país. É, a gente tem terras raras, mas precisa aprender a explorar e a extrair as terras raras. Então, 25%, 24% ou so está no nosso território. Então, a gente explorar isso e fazer chips de alta tecnologia no futuro é grande coisa. E mais todo o resto que funciona no Brasil. Então, o Brasil está num caminho muito bom, fez um trabalho fascinante. Os diplomatas do Brasil mandaram muito bem nessa negociação com Trump, não se precipitaram, foram altamente profissionais, como sempre são, mas eu fiquei, assim, encantada com o que aconteceu. O próprio Lula, foi uma maturidade política, maturidade diplomática que o Brasil demonstrou agora e que saiu vencedor dessa grande questão. E, por fim,
situação atual do Brasil, a gente tem novo filme no Oscar, O Agente Secreto. Verdade, é verdade. Ei! E o Depois de- Wagner Moura e o filme maravilhoso dele vai, se Deus quiser, dessa vez vai. É verdade, é verdade. Depois de tantas. Aliás, depois de um evento muito bonito que foi com a Fernanda, Fernanda Montenegro, não é? a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro juntas no mesmo filme, maravilhoso. Foi uma coisa muito bonita e foi um momento muito bonito para todos nós da lusofonia, porque de facto todos nós temos de facto esta paixão pela mãe, agora também pela filha, mas particularmente pela mãe que fez parte dos nossos lares, independentemente que sejamos de Portugal, do Brasil, obviamente, mas de Angola ou de Timor, todos nós temos É. um carinho muito especial por ela. Ahm, E a Fernanda, só te interromper, mas a Fernanda é muito legal. Ela é muito maluca do jeito dela. E ela é uma preferência nacional. Então, assim, todo mundo é encantado com ela, assim. E ela conta umas histórias muito engraçadas. Então, eu acho que foi a pessoa certa para abrir esse caminho também. Exato, porque o cinema no Brasil e obviamente as ligações também com Hollywood, mas o próprio cinema no Brasil tem uma história longa e uma história, portanto, de boas filmagens, não é? Eu recordo-me de há 25, 30 anos atrás, quando outros países só se ouvia falar em Hollywood e, entretanto, o Brasil já tinha, portanto, até pelo número de pessoas que tem, não é? É, Justifica um investimento num país que tem 200 milhões de pessoas, não é? certamente. E outra questão que falam muito no Brasil, é essa lei Rouanet, que é sempre um ponto de ataque do povo da extrema-direita a quem produz arte e quem produz cinema. É, a Lei Rouanet é uma lei de renúncia fiscal para a promoção da arte. Mas essa renúncia fiscal é mínima, tipo 6% é, de uma empresa, do faturamento da empresa, pode ser investido nisso. E não é os projetos têm que ser qualificados, têm que demonstrar qualidade, sabe? Por uma banca. E daí então eles vão às empresas privadas, não tem dinheiro do governo nisso. Vão às empresas privadas e pedem que investam nos seus projetos culturais para então ir para frente. O povo da extrema-direita, movido à desinformação, fala que é dinheiro do governo, que o governo deu dinheiro. A propósito, o agente secreto que está no Oscar não recebeu um tostão beneficiado pela renúncia fiscal da Lei Rouanet. Ele foi totalmente privado o financiamento desse filme. Então, a gente só tem o que torcer agora, não tem o que falar mais. Claro. Mas a Valéria falou na questão, portanto, do chamado fake news, como se diz aqui nos Estados Unidos, e já se diz em toda a parte do mundo, mas, portanto, a desinformação, digamos assim, portanto, os factos alternativos, como a política americana e a europeia também, É, portanto, têm utilizado. Nós, em Portugal, um pequeno país, obviamente, com 10 milhões de pessoas, também temos esse problema, mas imagino que o problema no Brasil será ainda maior, não sei. Como é de facto a questão da desinformação e de onde é que ela vem? Porque não imagino que venha da Rede Globo ou de outras fontes assim, mas de onde é que ela vem no Brasil? São canais particulares, como aqui nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos, se havia quem pensava que, portanto, uma rede como a Fox News era de direita, agora há pelo menos cinco ou seis outras à direita de Fox, ou seja, há pelo menos cinco ou seis redes televisivas num país de 300 milhões, é fácil ter um milhão ou dois a ver, não é? A qualquer momento. E, portanto, eu perguntaria, em Portugal é sempre mais difícil porque quando esses grupos existem, e eles existem, mas não têm audiência suficiente num país de 10 milhões para justificar um grande investimento. Mas no Brasil é diferente. Portanto, explique-nos um bocadinho como é que isso funciona no país, não é? A desinformação e os canais alternativos, ou como é que. sim.
o assunto é tão longo, né? Eu fiz uma pesquisa brutal desse assunto e pessoalmente eu sou a favor da classificação de fake news como um crime. A disseminação, a criação, a disseminação e a propagação, que tem diferença, da fake news, deveria ser criminalizada. Então, uma pessoa, porque uma pessoa, um ser humano, a princípio, vai e cria uma falsa notícia. E tem toda um perfil, a notícia, quando é falsa. Ouviram falar, disseram, eles, grupos, estudos, não tem nome, nunca tem nome, e não tem citação correta, não tem datas, não tem nada de concreto que você possa confirmar a notícia. Então, o meu artigo ficou tão gigante que eu tive de dividir em três partes para poder publicar. O assunto é gigantesco e cada vez fica pior. Então, é, por exemplo, eu sou a favor da criminalização de fake news e da disseminação e tal, porque teve um deputado federal do Brasil que havia uma proposta de taxação dos mais ricos e controle bancário. A taxação dos mais ricos foi menor, mas a grande questão dele era controle de transferências acima de R$ 10.000 e se fosse por Pix. Pix é aquele, o Vemos, nosso Zelle, mas que é controlado pelo governo e é gratuito, nunca, não tem nenhuma cobrança de taxa ali. Esse homem fez um vídeo com um background negro, falando muita coisa errada do Pix. E esse vídeo alcançou 1 milhão de pessoas em minutos. Em dias, estava em 26 milhões de pessoas tendo assistido o vídeo. Ora, eu não posso esperar que uma pessoa que teve uma educação deficiente, porque a gente sabe que o Brasil tem uma educação deficiente em muitos pontos do país, tenha entendimento para perceber as diferenças e as nuances do que ele estava falando, das grandes mentiras dele. E ele fez isso com a intenção de desinformar. Então, se a gente tivesse uma criminalização das fake news, esse homem poderia ser processado na corte, no tribunal da lei, ser condenado, apresentar as provas, está lá o vídeo como prova principal, e a gente ter punição. Eu acho que a grande coisa das fake news no mundo inteiro é a falta de punição para quem cria. As pessoas só têm incentivo a propagar a fake news. E é uma coisa mais, é a coisa mais danosa que veio da mídia social. A mídia social ampliou a voz de milhões de idiotas e mentirosos. Então, não é só. Ontem eu estava lendo sobre isso, de novo, lendo sobre mídia social e esse problema todo, estimado que agora a gente tenha de 36 a 40% de humanos nas redes interagindo, eu e você, e o restante inteiro, esses outros 60% ou são robôs, são máquinas de marketing genuínas, coisas oficiais, e propaganda. Propaganda no sentido de advertising, né? Não propaganda como em inglês. Cara, isso é uma loucura. Todo mundo está na rede social para interagir um com o outro. As pessoas não estão para ficarem sendo alimentadas, e é uma retroalimentação, porque cria o bias de confirmação, as pessoas precisam consumir mais conteúdo que confirme o que elas estão pensando, e mais, é extremamente ligada à identidade. Então, quando você prova a alguém que a pessoa está errada, que você está falando alguma coisa, você está falando uma besteira, olha aqui, por causa disso, a pessoa entra num processo de negação da própria identidade. Para ela aceitar que o que ela está falando é errado, ela tem que negar a ela mesma. Então, é um círculo vicioso, brutal, e que precisava ser controlado por políticas públicas.
Eu acho que a mídia social é super legal, mas nessa parte os governos falharam muito em controlar e criar barreiras contra isso desde o início. A gente não pode ter pessoas de uma empresa privada ou de três empresas privadas controlando ou dando sinal verde para fake news ou controlando o que você vê. Por conta de interesses financeiros, isso é uma loucura. A mídia de massa que a gente reclamava tanto nos anos 70 e 80, que era a televisão, que horror e tal, tudo, tinha mesmo, as empresas tinham suas linhas narrativas, mas uma compensava a outra e a coisa não chegava a um nível tão grave como a gente está. Eu tenho visto essas coisas, o assassinato do americano no sábado. Se você, não sei se você teve nas redes sociais naquele momento, a quantidade de desinformação estava descontrolada. Exato. Não, É. está. E diga uma coisa, e no Brasil existe também o que começa a aparecer em Portugal, mas como eu disse, em quantidade muito menor, mas aqui nos Estados Unidos são imensos. Ou seja, porque um dos nossos problemas, obviamente, as redes sociais são esse problema e não sei, ainda hoje se poderia colocar legislação para, de facto, defender os interesses da verdade e da aproximação das pessoas e não da divisão. Mas, como nós sabemos, em muitas esferas políticas, o divisionismo da população convém, não é? Porém, eu perguntaria, Valéria, no Brasil, também os brasileiros começam a estar, ou nem tanto, ou mais ou menos o mesmo, do que aqui nos Estados Unidos, ou seja, nós estamos um pouco naquilo que dizemos em inglês no nosso próprio echo chamber, ou seja, as pessoas que são desta cor política veem este canal, as pessoas que são desta cor política veem aquele outro canal, ou aquela série de canais, digamos assim, e depois acusamos uma rede que até nem é partidária, ou outra rede, por dar uma notícia contra A, B ou C, uma notícia verdadeira, acusamos-la de ser, portanto, a palavra mágica aqui, quer dizer, liberal, extrema, É. terrorista, todas essas coisas. Portanto, mas um dos nossos problemas aqui neste momento nos Estados Unidos é de facto esse echo chamber, ou seja, portanto, essa câmara em que ecoa o som, aquilo que nós pensamos e que muitas vezes, se tínhamos alguma dúvida, ouvimos três ou quatro Canais. pseudo-especialistas, não é? Pseudo-especialistas que nos vêm consolar, como se diz nos Açores, que ficamos todos muito, muito felizes porque veio na nossa linha de pensamento e nesse aspecto a televisão mudou muito nos Estados Unidos, porque eu sou da geração que as pessoas viam, era o ABC News, o CBS News com o Walter Cronkite, Exatamente. os telejornais, não é? Os telejornais aqui nos Estados Unidos das 6 horas, em Portugal das 8 e no Brasil de outras horas também, mas eram esses telejornais que, para bem ou para mal, nos davam a informação. Neste momento, a gente pode, uma grande percentagem dos americanos consome apenas o canal De que sua preferência. Um canal. um canal e esse canal é o canal que vai certificar aquilo que ele ou ela quer pensar. Começa também a acontecer isso no Brasil, ou nem tanto. Claro, com toda certeza. A gente tem uma hegemonia da Rede Globo no Brasil inteiro, que ainda é um grande canal. Mas, novamente, na internet foram criados canais e que essas chambers, que eu concordo 100%, foram ampliadas de formas assustadoras, ao ponto de governos, como o governo daqui, esse regime atual, está contratando influencers. O que que é um influencer, para começar? O que é um influencer, né? Para vender produto, fine. Tá? Compra aqui minha garrafinha que é melhor, mas influencer, falando errado, sabe? Enfim, isso é outra história também. Mas eles estão contratando influencers da linha de pensamento deles, ou seja, e para promover assuntos
é, contratação pelo ICE e tudo mais. No Brasil funciona da mesma forma e tem canais produzindo conteúdos altamente danosos que começaram na internet, como o Brasil Paralelo, é um canal de extrema direita mentiroso, revisionista, reescrevendo, tentando reescrever história e muita coisa. É muito difícil de assistir. Até briguei com um amigo meu por causa disso. Vê aqui uma coisa legal que não era, não. E, e esse canal está sendo, virou de canal de YouTube, passou a vender conteúdo para escolas em várias prefeituras do Brasil. Então, esse é um grande problema. Aí, mas a esquerda faz. Quem da esquerda está ganhando um monte de dinheiro com venda de conteúdo revisionista? Ninguém. Ninguém. Então, esse é o grande problema. É a pessoa, o consumidor não está conseguindo discernir a diferença. E tem mais. No passado, quando tinham 4 canais na televisão, ou 5, a gente via o que passava. Desde do advento do marketing de nicho, vem e cable TV. Nos anos 80, as pessoas começaram a ficar limitadas ao que lhes aprazia, sem nenhuma exposição às outras coisas. Piorou muito no tempo do algoritmo da internet. O algoritmo só promove conteúdos que as pessoas deram o seu like lá. Ou o ódio. Quando você bota aquela cara de zangadinho, vem mais ainda em cima disso, porque vive da emoção extrema, não vive do meio, da pessoa ter paz de espírito suficiente para entender e processar. Então, essa série de esse caminho inteiro e essa série de avanços tecnológicos e avanço do marketing de nicho e tudo criou esse problema de echo chamber e as pessoas consumindo a mesma coisa. As pessoas não estão nem querendo ouvir, só ouvir uma ideia que seja diferente. Isso se aplica a todos nós. Eu sou altamente progressista e às vezes eu vejo coisas da extrema-direita que eu fico horrorizado, não quero mais ouvir. Mas eu escuto, porque a gente precisa saber o que está acontecendo e precisa balancear os pontos, mesmo que eles sejam extremos. Claro, e precisamos tentar até pelo menos algo que seja mais consensual, que não seja num extremo no outro. Exatamente. Eu costumo dizer aos meus amigos que eu não vejo só a MSNBC, agora a MS Now. Eu vejo muitos canais porque é a única forma de eu saber, apesar de não ver muito televisão, mas gosto de ver canais mais, digamos que mais centralistas no aspecto de que pelo menos tentam apresentar os dois lados da história, às vezes também um bocado, portanto, exagerando num lado ou no outro, mas é o que é. Mas voltando agora ao Brasil, depois da entrada do presidente Lula, depois das eleições, como é que a Valéria vê? Sei que tem muita gente amiga no Brasil, família, com quem comunica, portanto, imagino, quase todos os dias, e como é que se vê? Portanto, é uma esperança que poderá morrer, ou de facto o Brasil, depois da experiência que teve com os anos de Bolsonaro e agora com a presença como disse muito bem, de um Lula muito mais maduro em termos políticos, não é? Com uma grande maturidade que talvez não teve e que compreendia isso, porque era outro ser humano há uma dúzia de anos atrás ou mais, mas como é que vê na sua perspectiva, será efêmero ou será de facto o Brasil a rever-se cada vez mais num país mais ao centro, não para um extremo ou para o outro, digamos assim, mas um país também politicamente também mais com mais maturidade, não é? O que é que vê? Sim. Olha, uma das coisas que me preocupam no Brasil imensamente é a falta de liderança futura. Há muitos poucos políticos com a capacidade de liderar um país daquele tamanho.
Existem alguns extremamente preparados, mas que por alguma razão misteriosa não conseguem deslanchar. Existem pessoas bem intencionadas que eram centro, centro-direita, centro-esquerda, e que deixaram a desejar. Pessoas que começaram. Existem pessoas que poderiam ser liderança, não há uma liderança, nem da direita, nem da esquerda. Existem lideranças artificiais da direita e o Lula. Lula é um ser humano de 80 anos. Ele vai. As chances. Ele está super forte, malha todo dia, está feliz, casado, amoroso, pá, não sei o quê. Mas ele não vai durar para sempre. Temos de ter é, o futuro. E o futuro não está sendo planejado nesse momento. Não há pessoas é, com essa maturidade, talvez, mas que deveriam estar lá, deveriam estar sendo preparados, ou deveriam ter o carisma ou ser impulsionadas de tal forma. Por exemplo, o Fernando Haddad, o ministro da Receita, se não me engano. Eu sou o nome, não é? É, ele é uma pessoa altamente preparada, de bom coração, um ser humano, porque o calcanhar de Aquiles da democracia é que ela necessita de pessoas honestas e de bom caráter tocando a democracia. Quando a gente não tem, quando a desonestidade e a corrupção tocando a democracia, ela desvirtua e cai nesses buracos que a gente cai, né? Como caiu de 2016, enfim. 2017 até 2020, 21. Isso é um grande problema. Então, o Fernando Haddad tem as boas intenções, tem a formação, sabe o que fazer, ele tem os rumos do Brasil na cabeça dele. Quando ele fala, ele não se enrola. Tem o Flávio Dino, mas o Flávio Dino já entra mais radical porque ele se declara como comunista. Ah, fine, Flávio Dino. Mas ele é uma capacidade intelectual e capacidade visionária para o Brasil, como ele fez no Maranhão quando foi governador. Esse é a única pessoa que passou nos três poderes na carreira dele. Mas essas pessoas já vêm num ataque contra elas. O Fernando Haddad foi candidato a presidente há alguns anos atrás, antes do Lula, e perdeu para o Bolsonaro porque ele estava verde ainda. Agora está muito melhor, está tocando esse país de forma magnífica nas propostas de políticas públicas dele. Eu acho que a sucessão é um grande problema. O outro problema é um centrão que a gente tem no Brasil, que é altamente corrupto e doente. É doente. Parece que as pessoas entram no Congresso. O Congresso brasileiro agora tem até uma hashtag, né? Congresso Inimigo do Povo. Tá todo mundo, a maioria está usando isso. Porque eles só fazem coisas para eles mesmos ou para os doadores dele, como aqui nos Estados Unidos. Então, eles perderam contato com as pessoas, perderam a razão de ser, de estarem ali, eles perderam a noção por que eles estão lá. Foram eleitos para representar cada um de nós, porque 250 milhões de brasileiros não podem estar no Congresso todo dia. Então, eles foram eleitos para isso, eles esquecem. E tem esse fundo partidário, que é o financiamento público da política do Brasil, que é o fim da picada, as emendas de relator, emendas né, da Câmara e tal, que vai para esses lugares onde essas pessoas estão, dinheiro que está desaparecendo pelo ralo. E eles lutam bravamente que isso continue. Precisa de uma reforma do Congresso, precisa de uma reforma dessa política brasileira. Precisa de gente honesta, no timão, dando direção a essa coisa toda. Não pode ser essa gente bloqueando governos que tenham boa intenção. Isso é uma loucura. Então, isso é o que esses dois itens, a falta de sucessão, de sucessores, né? E a falta de uma política, de uma reforma política profunda do Brasil, é o que mais me assusta para a continuidade do caminho que a gente está.
O Brasil está muito legal. Eu fui lá em maio, passei um tempo lá. Agora, o marido americano quer se mudar para o Brasil, entendeu? Ele, cara, ficou encantado com tudo funcionando. É caro. Pode dar uma paralisada nos preços para os salários chegarem. Pode, muita coisa. Eu não estou dizendo que é perfeito, mas que está muito bom, tá. E diga uma coisa, para essa revisão, digamos, do poder legislativo, não é? Portanto, É. das câmaras legislativas, do poder legislativo no Brasil. Obviamente que, por aquilo que a Valéria me diz, não virá dentro de casa, não é? Terá de haver uma limpeza, digamos assim, ou seja, nos actos eleitorais, terá de haver, portanto, a entrada de homens e mulheres, portanto, mais honestas, mais ligadas ao serviço público, mais acreditando que de facto estão. Portanto, obviamente que têm que fazer a sua vida e têm que pagar também as suas contas e têm que pagar as suas despesas e fazer uma vida digna, mas que podem fazê-la sem serem corruptos, ao mesmo tempo que fazendo o serviço público. Como é que isso pode ser? Porque não pode ser, obviamente, o Poder Executivo, o Presidente, a fazer essa reforma. Eu não conheço bem a estrutura do Brasil, mas olhando também, talvez com olhos aqui dos Estados Unidos, Sim. não é? O presidente não pode fazer uma mudança no poder legislativo. Neste momento é um dos nossos problemas aqui, não é? O poder legislativo abdicou da sua responsabilidade, mas, digamos a bem da verdade, que qualquer presidente americano que tenha um bocadinho mais de sede pelo poder, gosta de um poder legislativo Ah, que queira ser inércia, queira essa. ter uma inércia total, não é? De ambos os poderes. Portanto, eu pergunto como é que como é que se pode fazer essa reforma? É mesmo durante no espaço eleitoral, não é? Ou há outra forma? Ne- ne- Do jeito que as coisas estão hoje, ao meu ver, somente via voto. Durante o processo eleitoral agora, em 2026, que vai ter eleição de presidente novamente, e depois em 2028, que funciona mais ou menos como os Estados Unidos, as casas se reequilibram nas eleições de meio termo. Então, eu acho que as grandes mídias, e como a Rede Globo ainda é hegemônica, deveriam fazer campanhas de conscientização de voto, não pedindo voto para A ou B, mas pense em como o voto vai te beneficiar, como vai beneficiar a sua rua, como vai beneficiar a luz no seu portão. Como isso tudo vai funcionar? Explicando como as coisas funcionam. Eu vi uma mulher ah, me falando que o governo. Não, esse Lula é um horror. Por quê? Ah, porque o hospital da minha cidade perdeu um monte, não sei quantas enfermeiras, não sei quantos médicos, porque ele não pagou. Ah, qual o nome do hospital? Hospital da Universidade de São Paulo, a mim, de São Paulo, do estado de São Paulo. O nome inteiro do hospital eu já não me lembro mais. Mas eu falei, o seu governador é o responsável pelas essas demissões. Não é, o presidente não tem nada a ver com isso. É o seu governador do estado de São Paulo. E aí a conversa ficou no. Ah, mas que ele é um corrupto, sem uma conversa ilógica. E uma coisa que aconteceu no Brasil com um processo e com apresentação de provas robustas, é, um julgamento correto, televisado, por um crime que todo mundo viu ao vivo, enquanto acontecia, do 8 de janeiro no Brasil, que condenou agora um mundo de gente de penas pequenas, penas até pecuniárias, de gente que participou pouco, até os grandes cabeças, que levou 27 anos de cadeia. O Brasil deu uma respirada de ver pessoas sendo responsabilizadas pelos crimes que cometeram. Claramente dava para sentir, deu para sentir, pelos os comentários na rede, gente conversando, que houve uma.
apesar de ter uma galera contra, ai, que tadinho, que tá lá o homem que quebrou o relógio, tá lá, pobrezinho, tá doente agora, ficar na cadeia é um absurdo. Que absurdo. Então, mas pensar num golpe é crime? É. Aliás, tentativa de golpe é uma coisa de conspiração e pensamento. É antes. Se o golpe tivesse sido consumado, a gente não estava aqui conversando sobre isso, né? Então, é, deu uma repaginada no que é ser patriota no Brasil. Muita gente sentiu o que é de verdade. E eu espero que esse sentimento continue suficiente para que, na hora das eleições, percebam, os absurdos que estão acontecendo no Congresso. Cara, teve um banco agora, uma questão tão gigante, tanta malandragem, tanta corrupção. O cara foi pego, o diretor do banco, o dono do banco, quando embarcava para Dubai, fugindo do país, agarraram ele. Estão fazendo mil outras coisas para deschavar, e tem muitos governadores e pessoas envolvidas com as falcatruas desse homem. Então, que lembrem disso tudo na hora de votar, que lembrem que a passeata do outro andando, caminhando de Minas Gerais até Brasília agora, aí caiu um raio na cabeça deles, aí a gente fala, pô, Deus está vendo o que vocês estão fazendo, gente, sabe? Até Deus não está de acordo com isso, jogou um raio na cabeça de vocês. Mas essas pessoas que lembrem disso, que lembrem dessas histórias todas na hora de votar e que não deixa conversinha de que vai. A gente tem horário eleitoral gratuito, né? Os candidatos vão para a televisão e falam gratuitamente para todo mundo. Então, que não comprem pessoas ruins, que pensem no Brasil maior que pode ser, né, nessa. A gente está deslanchando, gente. Que continue assim. Ah, como se diz, parafraseando, portanto, os americanos, from your mouth to God's ears. É. Mas na realidade, eu perguntaria também, Valéria, surpreendeu-lhe de alguma forma ou de outra, porque acho que houve alguma surpresa pela parte positiva da palavra, houve alguma surpresa em muitas partes do mundo que o Brasil de facto fizeste isto. Ou seja, pronto, aconteceu, nós agora estamos no poder, isto é assim, quer dizer, tal. Esta foi uma lição de verdadeira justiça, portanto, feita no Brasil, que, a bem da verdade, digamos assim, talvez muita gente, através, não vou dizer no Brasil, porque não conheço, portanto, as pessoas no Brasil para fazer esse juízo, mas falei com pessoas que têm alguma ligação, ou que gostam, ou que compreendem o Brasil, em várias partes do mundo, particularmente do mundo lusófono, que acharam algumas, que ficaram agradavelmente surpreendidos Sim. sentido de justiça, em vez de ser abafar tudo, não é? E vamos à frente e deixemos isto. Como é que a Valéria viu isto? Surpreendeu-a ou não? Não me surpreendeu, exatamente. Quem está a qualidade dos ministros da Suprema Corte no Brasil atualmente é bastante boa, a qualidade deles, de um modo geral. Existem algumas laranjas podres, mas que não deveriam ser partidárias, deveriam estar baseadas exatamente na letra da lei e que não são. Podem até ser bons advogados, mas eu não estou nem julgando isso, eu estou julgando na capacidade de ver as coisas se são constitucionais ou não. A Suprema Corte do Brasil funciona mais ou menos como a Suprema Corte aqui. Então, são análises constitucionais, análises de muito mais alto nível do que a, as cortes inferiores e o debate político, que é bastante tosco. É muito tosco o debate político. Não há racionalidade, não há. A maior parte das pessoas tem. Claro que o Congresso tem pessoas de alta qualidade, mas são minoria. Então, as vozes acabam
apagadas no meio da balbúrdia dessas outras pessoas que não têm qualidade. Então, veja que eu não estou falando da qualidade do ser humano, estou falando da qualidade profissional do exercício deles. Quando chegou nessa Suprema Corte, eu fiquei bastante feliz e esperançosa de que a justiça seria feita. É muito difícil, como foi para mim difícil aqui e foi difícil assistir no Brasil, golpes pela televisão. As filmagens das pessoas, as coisas. Um amigo meu, espero que ele esteja assistindo, ele fala, eu falei, ver o símbolo da República do Brasil na cadeira molhada do lado de fora do prédio público do meu país. É um. Que isso? É uma. e tiraram o selo do Brasil, as armas da República, e puseram do lado de fora numa cadeira molhada. Ora, é uma analogia do que queriam fazer: tirar a democracia do Brasil e jogar do lado de fora na lama. Tudo aquilo que a gente viu esse amigo meu falou para mim: Nossa, você está mais chocada com o brasão da República tá do lado de fora do que tá com um dos golpistas que tem câncer, um cara qualquer, um anônimo, e que tá na prisão. Ele foi lá, ele quebrou, ele depredou o patrimônio público. Tem, havia no Senado, uma galeria de presentes que o Brasil recebe de pessoas do exterior, de pessoas visitantes. Cara, as coisas foram roubadas, coisas quebradas, assim. É um ataque ao país de tal forma profundo e foi muito bom ver a justiça ser feita. As provas eram contundentes. Os advogados, eu estava trabalhando e ouvindo dia e noite a coisa rolando. A defesa dos advogados pífias, porque eles não tinham argumentos mais o que falar. Cara, a justiça foi feita e eles foram condenados, para mim, até de forma injusta. Alguns deles deveriam ter tido muito mais, mas ser condenado nesse momento do Brasil foi um respiro, como é que fala? Breathing of fresh air, para aliviando o medo de que viessem e tentassem novamente. Ah, não sei se eu respondi sua pergunta, eu acho que. Respondeu muito bem, respondeu muito bem. Portanto, obviamente que muitas das pessoas com quem eu falei não têm esse conhecimento do Brasil, e ficaram surpreendidas porque achavam que não havia, não aconteceria a justiça que aconteceu. Se bem que, obviamente, há sempre forças que não acham que houve justiça ou que houve justiça demais, se essa palavra pode existir, mas a Vasta surpreendeu agradavelmente muitas pessoas que eu sei que gostam do Brasil, que conhecem, mas não tão bem, obviamente, como a Valeia, surpreendeu pela positiva, de facto, esta mudança e, para além da mudança, portanto, tratar o caso com a dignidade que ele precisava ser tratado para mostrar à população que, de facto, portanto, o Tribunal estava ali para defender a soberania do país, não é? E deu amplo direito de defesa enquanto analisava. Foi um processo justo. Foi muito legal. E um exemplo para o mundo, né? Olha o outro aí, Claro, é, que claro, devia estar na cadeia. nós, exatamente, precisávamos aprender todos, não é só pequenos países ou países terceiro-mundistas, são países de todos os mundos, o terceiro, o segundo, o primeiro, essas coisas todas que nós infelizmente hierarquizamos. Eu, antes de nós terminarmos, eu gostaria de fazer mais uma ou duas perguntas e uma delas tem a ver com, particularmente, com a leitura que a Valéria faz, de como os brasileiros aqui nos Estados Unidos viram, portanto, também esse processo e essa transição,
E faço, portanto, no contexto de que nós em Portugal acabamos de ter há pouco mais de uma semana eleições presidenciais, como sabe, e nós, portanto, temos agora dois candidatos, dos vários que tínhamos, É, da dúzia e tal, ou lá o que era, mas pronto, aquilo estava praticamente nas mãos de cinco ou seis, não é em termos percentuais. Eu sei que a Valéria segue isso também em Portugal, mas uma das surpresas para muita gente foi o voto do imigrante aqui, do imigrante português nos Estados Unidos. E quando eu digo imigrante, não me refiro só ao imigrante, porque poderá ter votado e devem ter votado filhos e netos de imigrantes. Qualquer pessoa que tenha a dupla nacionalidade pode votar, obviamente, em Portugal. Portanto, não vou dizer que foram só imigrantes que um dia deixaram Portugal, podem ter sido também, e em alguns casos foram, alguns filhos, netos, não sei, tanto porque não estão muito voltados para Portugal. Mas a vasta maioria, de facto, foram imigrantes por aquilo que se sabe. E é uma minoria, portanto, não chegou em muitos casos, não chegou a 4 ou 5% de alguns consulados, aqueles que estão matriculados, e a nível mundial, menos de 2%. uau. Mas aqui nos Estados Unidos, portanto, com exceção, nos Estados Unidos da América, com exceção do Consulado-Geral de Portugal em São Francisco e do Consulado-Geral de Portugal em Boston, os outros, portanto, Newark, New Jersey, Nova York, portanto, Rhode Island, Providence, New Bedford, Washington, todos os outros consulados, o candidato da extrema-direita, André Ventura, ganhou. Foi o mais votado, de São Francisco e de Boston, e há razões, na minha opinião, para isso. No Canadá, a mesma coisa. Portanto, aliás, em Washington, foi quase 50% o voto para o candidato da extrema-direita. Mas em Toronto, no consulado em Toronto, foi quase 70%, não é? E agora, portanto, essas coisas, eu, aliás, escrevi sobre isso e tenho muitas preocupações, porque jamais pensaria que as pessoas que saíram, a vasta maioria que saiu de Portugal e que está a votar, saiu de Portugal antes do 25 de abril de 1974. Portanto, alguns saíram logo ali naqueles primeiros anos, não é? E antes de Portugal entrar na União Europeia, tudo isso. E jamais pensaria que as pessoas, ponto, podiam ir a um outro candidato de direita, podiam ir, portanto, ao senhor da Iniciativa Liberal, ou outro candidato de direita, mas que fossem para o extremo, surpreendeu muita gente aqui nos Estados Unidos da América e também em Portugal. Eu agora não podemos fazer, obviamente, uma ligação direta, porque o Brasil é outro país e tem outra história também, mas como é que a Valéria vê aqui nos Estados Unidos a comunidade brasileira, que é uma comunidade muito mais recente, obviamente, do que a nossa em muitos casos, mas também há gente que está aqui já à segunda e terceira geração, mas como é que vê a comunidade brasileira? Mantém-se como a Valéria, com alguma euforia e alegria com o que passou, ou há ainda alguns vestígios de alguma ligação ao governo anterior, como aconteceu agora em Portugal? Exatamente como em Portugal. Ah, sim? Sim. A Madeira, a Ilha de Madeira também votou Sim, sim. pelo André Ventura e parece que, acho que Açores também, se não me engano, Os Açores numa ilha apenas. é uma ilha apenas isso. Na ilha de São Miguel, com exceção de um município, ele foi o vencedor, mas nas outras oito não foi. Não foi. E é muito típico de imigrante. Os nossos países, os dois, Portugal e Brasil, têm algumas características muito similares nessa questão de imigração. Grande parte da imigração de Portugal ocorreu durante o período Salazar, antes de 1974. Então, eles vieram sabendo o que é um problema daquele porte. E eu fico surpresa que não passaram para sua descendência, para os descendentes, a questão, essa questão. Brasil, idem, é uma imigração mais recente, mas até 85 a gente tinha uma ditadura. E quando vieram para cá, que foi exatamente quando começou essa imigração e foi ampliando,
com os diversos desastres econômicos do Brasil ao longo dessas 3 décadas, desde 85, também saíram de dificuldades políticas ou econômicas e vieram para cá. O Portugal era muito pobre quando o Salazar estava por lá. Então, eu não entendo como não perdem. Ok, no passado até era mais difícil chegar a notícia chegar, mas agora não. Então, você vê em Orlando, 97% das pessoas são bolsonaristas. Tanto que quando fogem do Brasil, um monte de bolsonaristas fugidos do Brasil foram parar na Flórida. Miami e Orlando, os dois lugares, são locais lotados de pessoas da extrema-direita do Brasil, mas também da extrema-direita da Venezuela, da extrema-direita de Cuba e de gente que. E aí entra. Também em São Francisco a gente não votou por Bolsonaro, a gente votou por Lula aqui, como Portugal votou também. Eu acho que o ambiente aqui cria essa consciência. Mas, enfim, o imigrante costuma, uma parte da curva imigratória nossa, vir para cá e começar a idealizar o país de origem, pela saudade, pela falta de acesso. Um monte dessas pessoas que votaram são pessoas indocumentadas, que não podem participar efetivamente da sociedade americana, mas que podem votar no seu país de origem. Essa nostalgia twisted, como é que eu poderia falar? Transformada, leva a desejar coisas que não são reais, ou ansiar por um país que até conhecem por narrativas, mas que eles não experimentam. Então, você vê o Rio de Janeiro, as pessoas falam do Rio de Janeiro como se fosse o pior lugar do mundo, o lugar mais violento do mundo, que tem que os assaltos, que não sei o quê. Não é assim. Eu falava com uma amiga essa semana, ela mora em Portugal, na verdade, e a gente falava essa semana sobre isso, que chega, fala, escuta, fica assustado, pá, quando chega lá não é nada disso. Tem, eu não estou dizendo que não tem violência, tem, existe, claro que existe violência, existe tiroteio, existe meia dúzia de coisas em lugares específicos e não onde estão os turistas, ocasionalmente acontecem outras coisas graves também. Mas, de um modo geral, as pessoas, como é que porque eu ficava imaginando, minha mãe falou para mim: você acha como que a gente vai ao banco e ao médico e faz tudo aqui? A gente vive. E é assim, as pessoas vivem e vão tocando a vida esperando por um dia melhor. Quem está aqui do lado de fora e que não participa ativamente, como você participa e eu participo, da vida política, da vida econômica, e quer saber e é interessado em entender como os meandros das coisas funcionam, recebe só essa informação associado à sua nostalgia que está transformada por conta da saudade, por tudo. Ressalto especialmente os indocumentados que não podem ir visitar o país, que estão nessa, que não podem sair daqui. Então, entram num discurso, mais o algoritmo, mais as fake news, mais a falta de entendimento. É muito complicado. Eu acho que a gente teria mais chance de não ter tantas pessoas votando para coisas que são contra os interesses delas, seria voltar novamente. Criminalização de fake news, de criação até a propagação e disseminação da mesma. Então, a gente está num processo, a mídia social está aqui, a gente falando com um monte de gente, mas é um processo complicado para o futuro político dos nossos países, para como as pessoas estão entendendo o que é bom para elas, o que é decente para elas, o que é decente para os outros. Nós vivemos em sociedades, nós somos todos juntos, todos unidos. Quando um ganha, todos ganhamos. Tem riqueza para todo mundo nesse mundo. Não precisa é, ficar achando que vai para um grupo ou vai para outro, não. A gente precisa votar para os nossos interesses, pelos nossos interesses, o que é melhor para a gente, o que é melhor para a minha comunidade
e sem sempre pesando, sempre buscando mais informação, tentando ver se isso é verdade. Não aceita de primeira o que está vindo. E eu acho que se uma maioria fizesse um esforço nesse sentido, a gente tinha uma chance de votar melhor. Concordo plenamente e claro que sim. A minha última questão tem a ver precisamente com uma questão que a Valéria já tocou. Ou seja, há uma percentagem. Portanto, eu não sei qual é a percentagem, mas há uma percentagem, obviamente, de brasileiros vivendo nos Estados Unidos que está indocumentada. Como há uma percentagem também de portugueses. Nós temos outra tradição, como sabe, até há uns anos atrás, porque agora também não funciona, mas até há uns anos atrás funcionava o tipo que nós dizíamos nos Açores, que era a carta de chamada, ou seja, portanto, a imigração através do irmão ou da irmã, ou portanto, ou do pai ou da mãe. Mas esse sistema, portanto, está completamente quebrado e não é assim tão difícil, portanto, para obviamente para que esse sistema, portanto, volte a funcionar, como se diz em inglês, um pathway to citizenship para aqueles que aqui estão, mas obviamente as forças políticas, económicas e tudo isso não o querem, por razões que todos nós conhecemos. Mas eu perguntaria, portanto, dentro da comunidade portuguesa, aliás, ainda hoje dei uma entrevista para um jornal português sobre isso, e pronto, porque veem o que se vê nas ruas dos Estados Unidos, e as pessoas começam a querer saber. E então, e a comunidade portuguesa, e imagino que também digam a mesma coisa, e a comunidade brasileira, e a comunidade brasileira. No nosso caso de comunidade portuguesa, portanto, nós continuamos a fazer as mesmas festas, as mesmas romarias, os mesmos jantares, o mesmo bailarico, e como se nada tivesse a acontecer, sabendo de antemão que há irmãos e irmãs nossos e nossas que, porventura, poderão ser vítimas. Alguns já fizeram o chamado Sim. self-deportation, alguns já voltaram, particularmente aos Açores. Não são, obviamente, milhares de pessoas, porque também os Açores é uma região de 250 mil habitantes, menos do que isso, aliás, portanto não pode sem ser milhares, mas são talvez, portanto, umas largas centenas de pessoas, talvez até mesmo tocando 1.500 ou 2.000, se chegar a esse ponto. Mas não há, dentro da comunidade portuguesa, por exemplo, não houve nenhuma organização que se abarcasse nesse aspecto, que tentasse ter uma posição política junto dos políticos americanos para defender esse grupo que poderá ser minuto, quer dizer, poderá ser mesmo só 200 famílias, mas são 200 famílias. Então, E eu perguntaria primeiro, como é que a comunidade brasileira, obviamente acho que os indocumentados devem estar como alguns que eu conheço que são portugueses, ou seja, estão com medo, estão com muito medo e alguns até já saíram e um ou outro que eu conheço também está prestes a sair porque não querem, portanto, mesmo sabendo que é muito provável que não vão ser colocados em terceiros países, ainda há pouco tempo falei com uma pessoa indocumentada que me disse: a última coisa que eu quero é que eu vá voltar a Portugal, e o meu marido vá para a Etiópia ah, ou para aqueles países terceiros. E ninguém, mas, quer dizer, mas portanto, o medo chega às pessoas a pensarem nisso, não é? Uh, e, aliás, nunca ninguém sabe, porque existem 40 e tal países que neste momento são terceiros países que estão a receber, portanto, deportações ou deportados dos Estados Unidos que não são daqueles países. É uma tática, obviamente. Mas eu perguntaria portanto, como é que os indocumentados se sentem, se há também alguma preocupação dentro da comunidade em geral brasileira, que envolve os documentados e não indocumentados, ou se, na realidade, ninguém liga muito a isso na comunidade brasileira, porque na comunidade portuguesa não temos qualquer preocupação, não. Em conjunto, em termos, não estou a dizer que o meu vizinho aqui português não tem a mesma preocupação que eu tenho, mas, em geral, as organizações não mostram, portanto, indícios, melhor dito, de estarem preocupados com a situação de algumas pessoas. E eu perguntaria, portanto, a mesma coisa: como é que se senta os indocumentados, a comunidade e as organizações brasileiras, que existem algumas, não é? eu venho falando com algumas pessoas desde que esse regime iniciou há um ano atrás. Ah, alguns brasileiros foram pegos, foram deportados. Alguns brasileiros se autodeportaram da mesma forma que os portugueses.
Há um medo de algumas pessoas estão definitivamente nervosas de serem pegas e enviadas para o Brasil. A diplomacia brasileira, lembra quando vários menores foram pegos na fronteira? A diplomacia brasileira agiu rapidamente, teve uma reunião dos cônsules nos Estados Unidos, comunicaram a Brasília tudo que sabiam. Eu passei algumas informações também para essas pessoas. E eles, passei para Brasília na época, e eles agiram rapidamente, negociando, tiraram todas as crianças que estavam em centro de detenção, conseguiram fazer tudo isso de forma quieta e resolveram a maior parte dos problemas. As crianças ficaram algum tempo presas, mas todas foram retiradas no momento que o Brasil agiu. Agora, nessa questão, desde que esse regime iniciou, o Brasil também agiu rapidamente para que tenham certeza que os brasileiros sejam enviados ao Brasil. Então, vários aviões já foram fretados e já levaram vários brasileiros acorrentados, e tem pessoas do governo do Brasil recebendo eles no aeroporto de Guarulhos, que eles levam para um ponto e larga para lá. Então, não importa se a pessoa é de Belém, né, que é outro dia de viagem, a mim. 4 horas e meia de viagem de um ponto para o outro, largam lá em São Paulo. Não tem ninguém. Então tem gente do governo acolhendo, recebendo e tudo isso. É, tudo isso foi feito rapidamente para acolher esses brasileiros. Nós somos no início do governo Trump, éramos 2,4 milhões de brasileiros nos Estados Unidos. A maioria indocumentada, espalhados pela maior parte dos estados quentes, e vários em Massachusetts e Nova York, mais frios. Na Califórnia, muitos, mas nem tanto quanto lá. Flórida e Boston, a área de Boston é onde tem a maior concentração de brasileiros. E eles estão indo embora. Os consulados estão assoberbados de trabalho por conta dos documentos que estão fazendo, e os brasileiros que estão vivendo aqui estão atualizando seus documentos e tendo tudo em ordem por conta eh, de alguma coisa acontecer. Mas, de um modo geral, eu vejo a comunidade trabalhando, vivendo a vida normal. Aí se conectam nos apps que controlam o ICE, onde estão, não vão, todo mundo espalha tudo. Quando eu sei que tem o ICE tem algum lugar, eu falo mesmo para todo mundo que eu sei, especialmente as pessoas que vão espalhar, e a gente está vivendo. Mas a gente vive numa bolha, né, Diniz? Aqui, a Califórnia é um país à parte. Claro, E claro. aqui o norte da Califórnia é ainda mais um país à parte ainda, né? A gente teve a questão imigratória em Los Angeles grave com o ICE e a Guarda Nacional e até Marines lá, fuzileiros navais lá, e seguem fazendo suas operações por lá. Mas a Guarda Nacional já foi retirada, os Marines já foram retirados, então é o ICE fazendo. E eu não tenho tido muitas notícias, mas vários brasileiros foram presos lá também. Há uma. O brasileiro fica com muita vergonha quando o revés bate à sua porta. Mas esse revés não precisa ter vergonha. É uma caçada desse governo contra pessoas que sejam marrons, negras, principalmente. Se eu falo com sotaque, e falo com sotaque, o inglês, eu sou um alvo. Não há vergonha nenhuma. Você não fez nada errado, quem não fez nada errado. E quem teve uma infração de tráfego há muito tempo atrás, porque não parou no sinal vermelho um dia na vida, está sendo perseguido por conta disso. Ah, fala sério, tem americanos com crimes muito mais graves circulando por aí. Então, é um regime de exceção. E por conta disso, eu gostaria de dizer para os brasileiros que não há vergonha nenhuma, e os portugueses também. Não tem que ter vergonha nenhuma se for preso. Não tem que ter. O ICE
você nem é um criminoso aos olhos da justiça. As leis não mudaram. As leis de imigração não mudaram. Eles estão exercitando pequenas regulamentações que existiam, algumas, e outras que vieram de uma ordem executiva. As leis não alteraram, então segue sendo uma infração administrativa, segue sendo um ilícito administrativo, um misdemeanor, quando é mais grave. Estar aqui sem documento não há vergonha nenhuma. E vivam suas vidas. Isso vai passar. Eu já vi uma brasileira bastante desesperada, com três meninos aqui. Ela fala, nervosíssima. Aí eu falei para ela, gente, é isso, esse nazismo aqui, e tal. Eu falei, mas o nazismo também, ele foi dessa forma durante 6 anos, e por 6 anos ele foi o caos, matador, a desgraça, no total, 12 anos de nazismo. Vai acabar. O que está acontecendo aqui vai acabar. E já está dando sinais de estar fraturado. Essas, o que aconteceu esse final de semana em Minnesota e a comunidade toda reagindo, já houve a queda do bovino, né? E já houve, já estão conversando agora, então, com o governador e o prefeito do lugar. Há sinais claros de fraturas. Se a gente tiver midterms, que eu acho que essa é uma busca desesperada para dizer que o país está em caos, então decretar a lei marcial, e a gente não vai ter midterms. Mas se a gente tiver midterms até ela se aguentar até novembro, eu tenho a sensação clara que eles vão ser substituídos diretamente no Congresso, e aí o país vai ter chances de respirar e fazer as leis funcionarem do jeito que tem que ser. Então, os brasileiros que aqui estão nessa situação, como a Valéria disse, comunicam-se nas várias aplicações que existem, nos vários apps que existem, mas Sim. as aplicações brasileiras que existem não têm feito assim grande, portanto, intervenção. Deixem as pessoas falarem entre si, e manterem esse tipo de comunicação. Sim, e a prestação de serviços consulares e tal, tudo está acontecendo de forma grande. Eles estão assoberbados de trabalho para atender a demanda. Então, business as usual, Sim, sim, sim. com um nervoso na coisa inteira, e fora os casos específicos que aconteceram, mas brasileiro, nós não somos uma comunidade visível como os portugueses também. A gente blend in, né? Os brasileiros desaparecem. E a gente não sabe nem, às vezes, está falando com um brasileiro, mas não sabe. Então, é uma característica da comunidade que é muito útil nesse momento também, ser invisível. E até por isso que estão deportando muita gente na Flórida, tem muita gente sendo pega lá, e gente na grande comunidade de Massachusetts também. Então, mas de um modo geral, na bolha que eu vivo, e que Uhum. né, a gente está business as usual. Valéria, muito obrigado Obrigada a você. uma hora foi um pouco mais, mas agradeço o seu tempo, agradeço esta agradável conversa, este bate-papo importante, portanto, em que falamos do Brasil, das comunidades, também portanto, na realidade, a comunidade portuguesa, brasileira, a comunidade lusófona nos Estados Unidos, quer seja do Brasil, quer seja de Portugal ou de um país de África ou de Ásia, tem mais em comum do que muitas vezes nós pensamos, para além da língua, não é? A língua, obviamente, é em comum, mas para além da língua, eu não sabia, eu sabia que eram cerca de 2 milhões, mas, portanto, 2,4 é o que eu tenho dito sempre. Acho que se nós contássemos os 2,4 milhões de brasileiros, os cerca de um pouco menos de 2 milhões, 1,6, lá que é, de portugueses e, obviamente, os nossos irmãos cabo-verdianos e angolanos de outros países, estamos a falar já numa comunidade que, em vez de ser de 1,5 milhão ou dois, estamos a falar numa comunidade de praticamente 5 milhões ou mais. É? E aí talvez pronto, obviamente, estamos a falar de um país de 330 e tal milhões, mas
5 a 6 milhões falam muito mais alto do que 1,5 milhão ou 2, não é? Gente, é maior que as cidades onde moramos, né? Exato. É. Nós precisamos continuar a trabalhar nesse sentido. É algo que muita gente tem feito, incluindo a Valéria, mas precisamos de facto continuar e até pensar na possibilidade de um dia até elaborarmos, como elaboramos para a língua portuguesa um plano estratégico para a língua Maravilhoso. também elaborar um plano estratégico para a defesa da lusofonia nos Estados Unidos da América. Vamos pensar nisso. Acho que devíamos. E já passou para a gente poder pegar a próxima onda preparados para atacar e fazer a língua portuguesa voar. A gente não pode seguir perdendo para o espanhol e para o francês do jeito que a gente Exato. perde. A língua é tão maravilhosa, gente. A gente... E onde se dá, ela tem, nós, por exemplo, na universidade, onde eu trabalho, como a Valéria sabe, quando começamos este projeto e quando, portanto, o plano estratégico foi elaborado em 2018, salvo erro, ahm, portanto, o Fresno State tinha dois cursos de português e com poucos alunos. Neste momento nós temos dois cursos de língua portuguesa, temos três de cultura, dados em inglês, mas três de cultura, um chamado Culture of the Portuguese, of the Lusophone Countries, e entre os cinco, portanto, nós temos mais de 140 alunos, o que era impensável. Há 8 anos atrás estávamos com sempre entre 30 a 40 todos os anos, o que é bom, não é É bom. mau. Parabéns! Mas eu acho que onde há oportunidade, nós podemos ter uma presença e, de facto, fazer aquilo que a gente sempre falou, não é? Que é vender a língua portuguesa não como uma língua da rua ou da freguesia açoriana onde o avô vivia, tudo bem, isso é ótimo, eu também sou de lá, e com muito gosto, mas é uma língua mundial, não é? Esse tem que ser o nosso projeto. É uma língua econômica, é uma língua de produção, é uma língua de cultura, e a gente precisa promover da mesma, juntos, né? Nós todos da lusofonia, promovermos juntos essa mercadoria tão cara que a gente tem. É maravilhoso. E se o agente secreto ganhar, mais uma razão de falar para falar português. É verdade, é verdade. Portanto, vamos aos Oscars com toda a certeza. Isso. Eu tenho aqui uma pergunta antes de nós terminarmos de uma pessoa que nos está a seguir e que nos disse como, e talvez a Valéria já deu assim por alto, mas tenha mais algumas ideias, como instaurar esta criminalização do chamado do fake news, não é? Como é que Ah, você vê? eu preciso. Precisamos pesquisar ainda mais, não? Você tem, existem dois caminhos. Um caminho é um caminho executivo, um decreto-lei ou uma ordem executiva. Não vai acontecer. É por conta de todos os interesses nisso. O outro ponto é fazer como fez o Parlamento Europeu, que tem uma das mais robustas legislações de proteção individual. A gente precisa da criminalização, duas vezes hoje já, da fake news, da criação, a propagação, a disseminação, as plataformas. E a gente precisa também de uma Bill of Rights digital de todas as pessoas. Então, você tem direito à sua imagem, você tem direito à sua voz, tem direito aos seus pensamentos, você é o dono disso tudo. Passando tais leis, e se a gente tiver congressos de boa qualidade, depende da gente votar direitinho. Se a gente tiver congressos de boa qualidade, tanto aqui no Brasil, em Portugal e tal, a gente passa esse tipo de legislação, cobre o direito humano digital, que é eu tenho direito à minha cara. As pessoas não têm direito à minha cara. AI não tem direito à minha cara. É uma coisa minha. Então, mais a criminalização da fake news, a gente consegue controlar muito dos crimes e dos problemas que acontecem nesse meio, mas a gente precisa de um Congresso honesto e de boa qualidade.
Exato, e até cada vez mais de uma própria legislação onde esteja de facto o que é fake news, porque agora também é o contrário, não é? Ou seja, portanto, alguém põe uma coisa que é de facto uma verdade, não é? De um jornal americano, ainda outro dia vi isto, não é? Não estou a dizer que os jornais americanos são Não, todos eu sei, é sim. verdade, mas estamos a falar do New York Times, que até, portanto, é dos jornais mais, portanto, credenciados em termos de ter vozes de esquerda, de centro, de direita, não é? É um jornal ainda, portanto, com bastante dignidade. Foi dentro da minha comunidade, a comunidade portuguesa, quando uma pessoa colocou esse artigo do New York Times, não era um artigo de opinião, era um artigo de pesquisa, não é? Que falava na questão das deportações. E se você visse a chuva de comentários a seguir, todas as pessoas a dizerem fake news, fake news, fake. Portanto, há também passou a moda e tem que ser de facto bem regulamentada para as pessoas compreenderem o que é que acontece, não é? Sim, existe uma anatomia de fake news. Existem vários pontos desenvolvidos por vários pesquisadores e tal, em que a gente busca, primeiro identifica os problemas e depois a gente busca a confirmação dessas notícias. Algumas são claramente fake news, a gente vê logo a impossibilidade, até de acordo com estatutos que existem, que aquilo é impossível acontecer. E outras coisas, outras são um pouco mais difíceis, vêm em Claro. formato jornalístico e a gente tem que dar uma analisada, checar as fontes, tal, tudo não tem fontes, não tem nome, não tem isso, é um artigo apócrifo, não tem assinatura, pá, aí ou o autor prova que é de verdade ou não. Então, existe. E com algoritmos, gente, da mesma forma que eles conseguem selecionar que eu sou uma mulher de tal idade, morando em tal lugar e tal, e tudo me mostrar a propaganda que eles querem, eles conseguem selecionar. Tem isso, tem aquilo, tem aquilo numa notícia. Então, a tecnologia pode ajudar a gente contra a tecnologia. Olha que beleza. Entendeu? Mais uma vez, muito obrigado, Valéria. Muito obrigado àqueles que nos acompanharam ao longo da última hora e um quarto. Muito obrigado àqueles que nos acompanharam aqui, àqueles que, às várias centenas. Muito obrigado a cerca de 20 grupos do Facebook que partilharam esta nossa conversa, porque é sempre um prazer falar com a Valéria e nós, obviamente, no Instituto Portuguese Beyond Borders Institute, temos, de facto, este compromisso, temos esse dever, mas, para cima de tudo, temos esse compromisso, com muito gosto tentarmos fazer uma maior ligação entre as comunidades lusófonas, particularmente no estado da Califórnia e particularmente no Oeste americano. Portanto, muito obrigado pela Valéria por tudo, por aquilo que tem contribuído para o PBBI. Aliás, ela foi uma das pessoas que batizou com este nome. Foi o grupo dela Batizou o que PBB. batizou o PBBI, ou seja, Portuguese Beyond Borders, para o nosso programa, portanto, do Plano Estratégico para o Ensino da Língua Portuguesa, que depois nós utilizamos para criar o Instituto, porque fazia todo o sentido, uma vez É que o tinha. único estado que tem um plano estratégico. É o nosso, que é maravilhoso. É verdade, e é o único Estado que tem um plano estratégico e que o governo português nem liga ao mesmo, mas pelo menos o Estado americano, os Estados Unidos, o Estado da Califórnia, portanto, aceita aliás, há muito trabalho a fazer, o problema é sempre ter as pessoas viradas, mas temos de facto um plano estratégico que está lá, não é? E está feito, e dele podem acontecer e podem haver ahm, muitas boas oportunidades para trabalharmos. Através disso, com certeza. Muito obrigada, Obrigado. Diniz. Muito obrigada. Sempre um prazer falar com você. É um prazer falar com o povo nosso aqui, né? E todo mundo falando em português. Olha que beleza. É verdade. Muito obrigado mais uma vez e muito obrigado àqueles que nos acompanharam. Muito boa noite em nome do PBB da Universidade do Estado da Califórnia em Fresno. Tchau, tchau. Adeus. Muito obrigado.